Você talvez acredite que tem privacidade quando sai de casa, mas está enganado. Existe uma rede de vigilância que rastreia cada movimento seu, registra o seu rosto e até fofoca sobre os seus hábitos com os vizinhos. Não é um sistema de satélites, tampouco é o seu smartphone. Está bem ali, no fio de energia logo acima da sua cabeça. Basicamente, os corvos aparecem onde as pessoas aparecem. Mesmo em áreas selvagens e remotas, é onde existe um acampamento ou algo parecido. Cientistas alimentaram recentemente uma inteligência artificial avançada com milhares de horas de sons de corvos, esperando ouvir barulhos aleatórios de animais. Mas eis a reviravolta. O computador não ouviu barulho. Ouviu uma linguagem. E o que eles estão dizendo sobre você é aterrorizante. O que a máquina captou no escuro, o objetivo era simples. Queriam ver se a máquina conseguia classificar os ruídos, sabe? Colocar os sons de encontrei comida em uma caixa e os sons de tem um gavião ali em outra. Era para ser uma tarefa básica de separação. Mas eis o problema. A inteligência artificial não se limitou a classificar os sons. Ela começou a entrar em pânico. Bom, não literalmente, mas os dados de saída dispararam de um jeito que não fazia nenhum sentido para os observadores humanos. O computador estava encontrando padrões complexos demais para um pássaro. Basicamente, a inteligência artificial estava identificando sintaxe. Na linguagem humana, sintaxe é o conjunto de regras que faz uma frase ter sentido. É a diferença entre dizer o gato sentou no tapete e tapete gato não sentou o. Uma é informação. A outra é um conjunto de palavras sem sentido. Sempre assumimos que o som dos animais era apenas um alarde emocional sem estrutura. Um cachorro late porque está animado. Um gato ronrona porque está feliz. Mas a inteligência artificial estava enxergando estrutura. Estava enxergando gramática. Os pesquisadores observaram enquanto a máquina isolava uma sequência específica de sons. Vamos chamá-la de sequência do chapéu vermelho. Nas gravações, um homem usando um chapéu vermelho caminhava por um parque. Um corvo emitiu um chamado que, para o ouvido humano, soava como qualquer outro guincho. Mas a inteligência artificial analisou a frequência, o tom e o espaçamento entre as notas. Ela classificou esse som como um identificador único. 3 dias depois, nos dados, o mesmo homem voltou a caminhar pelo parque. O mesmo corvo emitiu o mesmo som novamente. Isso é interessante. Mas não é revolucionário. Um cachorro reconhece o dono, certo? Só que então as coisas ficaram estranhas. Uma semana depois, um corvo diferente, que nunca tinha visto aquele homem antes, emitiu exatamente o mesmo som quando o homem passou por perto. Você percebe o que isso significa? Significa que o primeiro corvo não apenas fez um barulho. Ele descreveu o homem. Transmitiu um pacote de dados, um nome, para o restante do bando. A inteligência artificial mostrou que esse som específico nunca foi usado para ninguém mais. Era um substantivo próprio. Eles tinham dado um nome a ele. E isso é só o começo. Quanto mais fundo a inteligência artificial vasculhava, mais aterrorizantes os resultados se tornavam. Ela descobriu que essas conversas não estavam acontecendo apenas no momento presente. A máquina detectou conversas que ocorriam antes mesmo de um evento acontecer. Corvos se reuniam nas árvores e produziam sequências complexas de sons que a inteligência artificial determinou serem fases de planejamento. Eles não estavam simplesmente reagindo ao mundo, estavam elaborando estratégias sobre ele. A análise revelou que uma grande parcela da comunicação deles, talvez a maior parte, gira em torno de nós, os humanos. Somos os personagens principais na história deles. A inteligência artificial captou marcadores emocionais distintos associados a esses rótulos humanos. Alguns eram neutros, mas muitos eram negativos. Eles têm alertas específicos para humano com bastão versus humano com comida. Isso muda tudo. Por séculos, olhamos para os corvos e enxergamos pragas ou carniceiros. Jogávamos pedras neles ou os espantávamos, achando que eram apenas pássaros sem raciocínio. Mas durante todo esse tempo, eles estavam fazendo anotações. Estavam construindo um perfil sobre você.
E agora que temos a tecnologia para ler esses perfis, a questão não é se eles conseguem falar. A questão é o que acontece quando eles decidirem parar de apenas conversar e começar a agir. As implicações são assombrosas. Se eles têm nomes para nós, será que têm um histórico sobre nós? A inteligência artificial sugere que a resposta é sim. Ela encontrou padrões que se repetiram ao longo dos anos, transmitidos de pássaros mais velhos para os mais jovens. Sua reputação no mundo dos corvos pode ser mais antiga do que o seu carro. Você talvez tenha uma ficha criminal nos céus que nem sabe que existe. E a parte mais insana de tudo isso é que a inteligência artificial mal arranhou a superfície da comunicação deles. O que existe por baixo é uma rede de inteligência que faz o nosso aparato de vigilância parecer um brinquedo de criança. Os olhos invisíveis estão te avaliando agora mesmo. Como eles hackeiam a realidade? Então, como isso é sequer possível? Estamos falando de um pássaro, certo? Um animal com uma cabeça do tamanho de uma noz. Parece fisicamente impossível que uma criatura tão pequena tenha uma linguagem tão complexa. Mas aqui está a questão. Faz muito tempo que estamos medindo inteligência da maneira errada. A gente costumava acreditar que o córtex cerebral era a única coisa que importava. Essa é a camada externa enrugada do cérebro que os humanos possuem. É onde fazemos nosso raciocínio, nosso planejamento e nossas contas. Pássaros não têm córtex cerebral. Então, por 100 anos, os cientistas olhavam para os cérebros das aves, viam que eram lisos e concluíam: sim, não tem ninguém em casa, mas a natureza é ardilosa. Acontece que as aves desenvolveram uma estrutura completamente diferente chamada páleo. Ela tem uma aparência distinta, mas sob o microscópio, os neurônios estão tão densamente compactados que é surreal. O cérebro de um corvo é basicamente um supercomputador comprimido dentro de um pendrive. Em proporção ao peso, o cérebro deles é tão poderoso quanto o de um chimpanzé. É por isso que os cientistas passaram a chamá-los de macacos emplumados. Vamos observar o corvo da Nova Caledônia. Essa ave é o Einstein do mundo das aves. A maioria dos animais, quando quer comer, simplesmente usa a boca ou as garras, mas esses corvos fabricam ferramentas. E não estou dizendo que eles simplesmente pegam um graveto. Eles constroem ferramentas. Existe uma planta específica chamada pandanus. Ela tem folhas longas e espinhosas. Cientistas filmaram esses corvos voando até a planta, pousando sobre ela e realizando uma verdadeira cirurgia. O corvo faz um corte na folha e a rasga em um padrão de degraus. Eles estão fabricando uma serra. Criam uma borda dentada perfeita para fisgar insetos em buracos profundos. Isso não é acidente, isso é engenharia. Eles têm um projeto na cabeça e o executam. Se a ferramenta quebra, eles a consertam. Se não encontram a folha certa, improvisam com arame ou galhos. Mas o que realmente explode a mente é o teste de deslocamento de água. Você talvez conheça a antiga história do corvo e o jarro. O pássaro jogou pedras dentro do recipiente para levantar o nível da água e conseguir beber. Os pesquisadores pensaram: vamos ver se isso é verdade de fato. Eles colocaram um tubo com água na frente de um corvo com uma guloseima flutuando lá dentro. O corvo não conseguia alcançar o petisco. Deixaram por perto uma pilha de pedras pesadas e uma pilha de isopor leve que flutuava. Um animal sem inteligência jogaria tudo dentro do tubo, mas o corvo olhou para as pedras, olhou para o isopor, fez uma pausa, então pegou as pedras pesadas e as jogou uma a uma dentro do tubo. Ignorou completamente o isopor. Ele compreendeu a física da densidade e do deslocamento. Sabia que o objeto flutuante não seria de nenhuma ajuda. Resolveu um problema de física em segundos, algo que uma criança humana levaria 10 minutos para descobrir. E tem mais. Eles também entendem causa e efeito. Em outro experimento, corvos foram apresentados a uma caixa quebra-cabeça, onde precisavam acionar uma alavanca para obter comida. Só que a alavanca estava escondida.
Eles precisavam usar um graveto para pressionar um botão oculto que movia a alavanca. E resolveram. Eles conseguem criar mapas mentais de como uma máquina funciona apenas olhando para ela. Portanto, quando a inteligência artificial nos diz que essas aves têm uma linguagem, não deveríamos nos surpreender. Elas têm o hardware necessário para isso. Não estão operando por instinto, estão operando por lógica. Estão analisando o mundo, testando-o e moldando-o à sua vontade. O que assusta não é o fato de usarem ferramentas, é que elas nos olham e nos enxergam como apenas mais uma peça do quebra-cabeça a ser resolvida. Elas sabem manipular objetos. Então, por que não aprenderiam a nos manipular? Têm capacidade cerebral suficiente para isso. Estão desvendando a física do nosso mundo, cartazes de procurados nas árvores. Não é só que elas são inteligentes, é que elas guardam rancor. E é aqui que a história fica pessoal. Se você acha que pode mexer com um corvo e simplesmente ir embora, está cometendo um erro enorme. Em 2006, um pesquisador chamado John Marsluff, da Universidade de Washington, decidiu testar exatamente isso. Ele queria descobrir se corvos conseguiam reconhecer rostos humanos individualmente, mas não queria ser atacado, então comprou-se uma máscara, especificamente uma máscara de homem das cavernas. Colocou a máscara e saiu para capturar e marcar alguns corvos no campus universitário. Ele não estava machucando nenhum deles, apenas identificando-os para a ciência. Mas os corvos odiaram aquilo. Eles gritaram, resistiram e foram soltos. Depois Mars tirou a máscara e voltou à sua rotina normal. Ele também tinha uma máscara de controle, uma máscara de Dick Cheney, o vice-presidente da época. Quando ele andava pelo campus com a máscara de Dick Cheney, os corvos não ligavam a mínima, simplesmente o ignoravam. Mas no instante em que ele colocava de volta a máscara do homem das cavernas, era o caos. Os corvos mergulhavam em direção a ele, gritavam furiosos, seguiam-no pelo campus inteiro berrando. Tudo bem, você pode pensar. E daí? Os 7 pássaros que ele capturou se lembravam dele, mas aqui está a parte surpreendente. Não eram apenas aqueles 7 pássaros. Com o passar dos dias, o número de corvos atacando a máscara do homem das cavernas foi crescendo. Primeiro eram 7, depois eram 20, depois 40. Aves que nunca tinham sido capturadas, aves que nem sequer tinham nascido quando o experimento começou, passaram a atacar a máscara. Mars entrou naquele campus 5 anos depois usando a máscara. 5 anos, e os corvos ainda o atacavam. Os pássaros originalmente capturados já estavam quase todos mortos, mas a nova geração sabia. Eles conheciam o rosto do inimigo. Isso provou algo aterrorizante. Os corvos tinham descrito aquele rosto. Eles comunicaram as características visuais específicas do humano perigoso aos seus amigos, vizinhos e filhotes. Eles essencialmente afixaram um cartaz de procurado no céu. O estudo de inteligência artificial, que mencionamos anteriormente, sustenta isso de forma perfeita. Lembra da sequência do Chapéu Vermelho? Essa é a versão auditiva do que Mars Lovell observou. Os corvos possuem um banco de dados digital de rostos armazenado em seus cérebros coletivos. Eles analisam a distância entre seus olhos, o formato do seu nariz, a maneira como você caminha, e não é tão simples assim. Eles conseguem diferenciar você do seu vizinho. Se você os alimenta e seu vizinho lhes joga pedras, eles vão descer voando para te cumprimentar e depois voar até o carro do seu vizinho para fazer suas necessidades em cima. Eles sabem a diferença. Estão constantemente atualizando esse banco de dados. A análise da inteligência artificial mostrou que, quando um humano marcado entra em uma área, o sinal de alerta é emitido imediatamente. É uma transmissão coletiva. Alvo identificado no setor 4. Isso significa que você não pode se esconder deles. Pode trocar de roupa, mas não pode trocar de rosto. E como eles compartilham essa informação, você pode irritar um corvo na sua casa, dirigir 16 quilômetros até o trabalho e descobrir que os corvos de lá já sabem quem você é. A rede deles é mais rápida do que o seu trajeto. Estamos vivendo num panóptico e os guardas têm asas.
Eles estão nos observando agora mesmo, registrando nosso comportamento e decidindo se somos amigos ou inimigos. E uma vez que você entra na lista negra, não há processo de apelação. Você fica marcado para sempre. Seu rosto é o dado deles, crime e punição acontecendo no ar. Se você acha que o reconhecimento facial deles é assustador, espere até ouvir sobre a cultura deles, porque é exatamente isso que isso representa. Não é apenas biologia, é uma sociedade com regras, leis e até funerais. Quando um corvo morre, o bando não simplesmente vai embora, eles se reúnem. Se você já presenciou isso, é arrepiante. Um pássaro encontra o corpo e emite um chamado específico. Então o silêncio toma conta. Dezenas de corvos pousam nas árvores ao redor do pássaro caído. Eles não o comem, não o atacam, apenas observam. Os cientistas costumavam acreditar que isso era luto, e talvez seja. Mas a inteligência artificial sugere que é algo mais prático e mais inteligente. É uma investigação de cena do crime. Os corvos estão analisando o local, estão procurando pistas. Foi um gato? Foi um carro? Foi um humano com uma arma? Eles estão coletando dados sobre a ameaça para distribuir essa informação aos que ainda estão vivos. A inteligência artificial detectou sons específicos de baixa frequência durante esses funerais que parecem codificar a causa da morte. Eles estão escrevendo um obituário que funciona também como um aviso de perigo. E tem mais. Eles possuem um sistema de justiça. Pesquisadores observaram verdadeiros tribunais de corvos. Um pássaro que rouba comida de um membro mais jovem ou que quebra as regras sociais é cercado pelo bando. Eles gritam com ele, bicam-no e às vezes o exilam. Eles impõem a ordem social. Esse julgamento também se aplica a nós. A análise de inteligência artificial descobriu que os corvos conseguem distinguir um ser humano segurando um graveto de um segurando uma arma. Eles até percebem a diferença entre um caçador olhando para as árvores e um caminhante olhando para o chão. Em uma parte impressionante do estudo, a IA percebeu que o chamado de alarme para humano com arma era completamente diferente do chamado para humano com guarda-chuva. Eles compreendem a intenção por trás do objeto que você está segurando. Se você sai com uma vassoura para varrer, eles ficam onde estão. Se você sai com uma vassoura para ameaçá-los, eles desaparecem antes mesmo de você levantar o braço. Eles leem a sua linguagem corporal melhor do que você lê a deles. A parte surpreendente é a dos presentes. Mencionamos a lista negra, mas existe também uma lista positiva. Pessoas que alimentam corvos com regularidade relataram receber presentes, contas brilhantes, pedaços de vidro colorido e até moedas. A IA identificou que as vocalizações usadas ao redor dessas pessoas de boa reputação são mais suaves, com tom mais agudo e carregadas do que parece ser carinho genuíno. Eles estão te recompensando. Eles entendem de verdade o conceito de troca, comida por lealdade, comida por proteção. Estão participando de uma economia entre espécies. Esse nível de complexidade social, funerais, tribunais, comércio, avaliação de ameaças, significa que eles não são simplesmente animais sobrevivendo no nosso mundo. São uma civilização paralela vivendo sobre a nossa. Tem suas próprias leis, sua própria história e seus próprios inimigos públicos. E neste momento, a IA nos diz que eles passam uma enorme quantidade de tempo debatendo em qual dessas categorias você se encaixa. Eles estão conduzindo um julgamento sobre você e sabem que estamos ouvindo. É aqui que tudo se conecta e onde a coisa fica realmente digna de ficção científica. Falamos sobre como eles nos espionam, mas precisamos falar sobre como compartilham esses dados pelo mundo inteiro. O estudo de IA mapeou os sons dos corvos geograficamente. O que encontraram foi de tirar o fôlego. Os corvos têm dialetos. Um corvo em Nova York soa diferente de um corvo em Londres. Isso faz sentido. Mas a AIA descobriu que palavras específicas, como o alarme para um gavião
ou o rótulo para uma fonte de alimento viajam por entre esses dialetos como um meme viral. Um novo chamado pode surgir num subúrbio de Chicago. 6 meses depois, esse exato mesmo padrão vocal aparece em St. Louis. Ele pula de bando em bando, percorrendo centenas de quilômetros. É uma internet analógica. Eles estão transmitindo informações por todo o continente. Isso significa que, se uma nova ameaça surgir, digamos, um tipo específico de drone ou uma nova espécie de armadilha, o conhecimento sobre essa ameaça pode se espalhar mais rapidamente do que o próprio objeto. Eles estão atualizando seu software em tempo real. Aprendem com as experiências uns dos outros, sem jamais se encontrarem. Sempre achamos que os seres humanos eram os únicos capazes de acumular conhecimento dessa forma. Escrevemos livros, colocamos coisas na internet. Mas os corvos possuem uma tradição oral que funciona igualmente bem. Eles não começam do zero a cada geração. Estão de pé sobre os ombros dos corvos que vieram antes deles. Mas aqui está a peça final e mais perturbadora desse quebra-cabeça. No final do estudo de IA, os pesquisadores notaram uma mudança nos dados. Durante meses, a inteligência artificial havia ficado em silêncio, escutando, um fantasma digital assombrando o dossel das árvores. Ela processava terabytes de dados bioacústicos, decodificando a sintaxe complexa dos corvídeos e catalogando cada grasnado, chocalho e clique. O algoritmo estava aprendendo a hierarquia deles, os sistemas de alerta e até mesmo as fofocas. Parecia que estávamos à beira da primeira tradução interespécies verdadeira. Mas então, nas semanas finais do estudo, o fluxo de dados se fragmentou. Os chamados dos corvos mudaram. Um novo padrão emergiu. Um pulso rítmico estranho nas vocalizações que jamais havia sido registrado em toda a história da ornitologia. Não era apenas uma mudança de dialeto regional. Era uma reformulação estrutural completa. Essa nova modulação se alastrou pelos bandos locais com velocidade viral, e então começou a se expandir para além, saltando de território em território, fazendo os índices de confiança da IA despencarem. A máquina já não estava mais traduzindo, estava apenas registrando ruído. Os cientistas ainda não sabem o que isso significa. A IA ainda tenta decifrar, processando permutações, procurando por uma pedra de Rosetta que não existe mais. Mas alguns comportamentalistas têm uma teoria, e ela é assustadora. Os pesquisadores acreditam que os corvos perceberam que algo havia mudado. Eles notaram os microfones escondidos na casca das árvores. Notaram as lentes brilhando entre a folhagem, mas, o que é ainda mais importante, perceberam a ausência de reação por parte dos humanos que estavam sendo testados. Os corvos são conhecidos por testar limites, soltando nozes na frente de carros, provocando predadores para medir seus tempos de reação. Eles entenderam que, desta vez, os humanos não os estavam espantando. Estavam paralisados, observando e registrando tudo. Eles compreenderam que eram os sujeitos de um experimento. A mudança na linguagem deles pode ser uma forma de criptografia. É um pensamento assustador, mas as evidências se encaixam. Talvez tenham percebido que estávamos decifrando o código deles e então mudaram a cifra. Parece impossível, não é? Gostamos de pensar na criptografia como um conceito exclusivamente humano, nascido da guerra e da matemática. Mas lembre-se, estamos falando das aves capazes de resolver quebra-cabeças físicos de múltiplas etapas, reconhecer rostos humanos individualmente por 5 anos e realizar rituais fúnebres pelos seus mortos. Eles transmitem conhecimento de geração em geração. Será mesmo tão difícil acreditar que possuem a flexibilidade cognitiva para perceber que estão sendo observados e adaptar sua comunicação de acordo com isso? Se essa teoria for verdadeira, então o silêncio que estamos ouvindo agora não é ausência de comunicação, é um canal seguro e protegido. Eles entraram no modo oculto, sabem que estamos ouvindo e decidiram levar a conversa para um espaço privado. O barulho caótico que a inteligência artificial está captando agora provavelmente não passa de interferência, um ruído criado para confundir o ouvinte, enquanto a informação real é transmitida em uma frequência, ou por um método que ainda nem pensamos em procurar. E isso nos deixa com um último pensamento perturbador. Se eles são inteligentes o suficiente para saber que estamos ouvindo e inteligentes o suficiente para esconder sua fala,
O que estão dizendo nas sombras? O que estão planejando agora que sabem que nós sabemos? A dinâmica mudou de forma fundamental. Não somos mais os observadores invisíveis olhando para baixo, em direção a criaturas simples. O vidro do terrário foi tocado por dentro. O jogo mudou. Não somos mais os únicos jogando. Então, da próxima vez que você ver um corvo te observando de cima de um fio telefônico, pergunte a si mesmo: é apenas um pássaro ou é um explorador enviando sua imagem para a rede deles? E se eles sabem que estamos ouvindo, o que estão escondendo? O que você acha de tudo isso? Deixe seus pensamentos nos comentários aqui embaixo. E não esqueça de dar aquele like se você acredita que não estamos sozinhos nesse jogo, e se inscreva para mais mistérios como este.